Oi, 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 oi. Oi. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Tainá, eu tenho 24 anos, sou engenheira ambiental, formei pela Universidade de Brasília. Estou formando agora em engenharia civil também, pelo UniCeub. Oi, gente, tudo bom? Prazer. Meu nome é Vitor Dutra, eu também tenho 24 anos, também formei em engenharia ambiental na UNB e também faço engenharia civil no CEUB. Sou um dos sócios fundadores da Engaia Compostagem. Vamos lá. Bom, tudo que a gente vem passando ultimamente, os problemas políticos, sociais que a gente vem enfrentando no mundo, nos fazem pensar cada vez mais, poxa, será quando que eu vou viver em um mundo melhor? Porque eu acho que todo mundo aqui quer viver em um mundo melhor, certo? Tem alguém que não quer viver em um mundo melhor? E, além de querer viver em um mundo melhor, existem algumas pessoas que querem construir um mundo melhor, querem ajudar na construção desse mundo melhor para as outras pessoas. E muitas fazem isso. Algumas fazem isso por meio do voluntariado, outras por meio da política. Existem bons políticos sim, tá, gente? Não é só isso que a gente está vendo aí. Alguns escolhem a religião, por que não? Muitos outros apoiam as causas e outros simplesmente procuram fazer sempre o bem. A Engaia Compostagem, meus sócios, o pessoal que trabalha com a gente acredita no empreendedorismo. Mais especificadamente no empreendedorismo social. Mas o que é, na verdade, o empreendedorismo social? Nada mais é do que gerar renda, criar empregos, contribuindo para um mundo mais sustentável. Nós acreditamos que o empreendedorismo social não é enxergar um desafio como um problema, como uma adversidade, mas sim como uma oportunidade, né? No sentido de que o nosso principal objetivo não é só gerar lucro, mas sim transformar o meio em que a gente vive. E qual a diferença, né, entre o empreendedorismo clássico e o empreendedorismo social? Assim, basicamente, o empreendedorismo clássico, ele utiliza de ações sazonais para fazer coisas boas. Por exemplo, tem várias lojas, por exemplo, várias empresas fazem campanhas quando está no inverno, de agasalho. Assim, são excelentes atitudes, ótimo, né? Ajuda bastante as pessoas, mas não resolvem o problema na causa, assim. Continua tendo desemprego, continua tendo pobreza, e o empreendedorismo social veio para realmente mudar isso, assim, realmente fazer a diferença, criando produtos e serviços para ajudar a população. Nós acreditamos que nós não precisamos depender dos políticos para fazer um mundo melhor, para criar um mundo melhor. A gente acredita que nós somos indivíduos verdadeiros, são os verdadeiros agentes da mudança. Então, nós acreditamos que nós somos capazes de fazer a diferença, né? Assim, as empresas clássicas, por exemplo, elas tomam atitudes para minimizar problemas ambientais, né? Por exemplo, na questão dos resíduos ou até na questão da água, da energia, as empresas sociais, elas mudam esse paradigma. Por exemplo, elas mudam o jeito o modo como servir um serviço. No nosso caso, a questão dos resíduos. Não, pode deixar. Então é bem isso. A gente não precisa esperar pelo governo para fazer as coisas. Se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente vai conseguir construir importantes mudanças no nosso mundo. E como a Tainá falou lá atrás, o empreendedorismo social nada mais é do que você encarar um desafio como uma oportunidade para criar um negócio ou desenvolver algo legal. E quais foram os nossos desafios, os desafios que a gente, em Gaia Compostagem, encontrou? Bom, desde lá dos tempos de faculdade, de engenharia ambiental na UNB, desde os primeiros semestres, a gente sempre se deparou com esse dado daqui de Brasília, que cada indivíduo gera, em média, 1,6 quilos de resíduo por dia. E, assim, Brasília tem a maior média nacional. E isso é totalmente justificável, porque a geração de resíduo caminha junto com o desenvolvimento, com a renda das pessoas. Então, aqui em Brasília, a gente tem um alto padrão de renda, consequentemente, a gente produz muito resíduo. E o mais alarmante disso é que cerca de 60% desse resíduo é formado pela parcela orgânica, ou seja, sobra de comida. E a gente também aprendeu, desde lá do início, que existem lixões, existem aterros sanitários, lixões não deveriam nem existir, mas para os aterros sanitários só deveriam ir rejeito. E rejeito é o quê? Material de banheiro,
é absorvente, é fralda descartável. Só que não é isso que acontece. Hoje a sociedade e o governo, principalmente, enxergam os resíduos orgânicos como lixo e enterram isso, o que é um grande desperdício, porque esse resíduo pode ser sim tratado. Pode ser tratado por meio da compostagem, para produzir adubo, pode ser tratado por meio da digestão anaeróbia, para produzir biogás, para produzir energia. Então, não deveria estar sendo enterrado, é um desperdício de matéria-prima e, consequentemente, um desperdício de renda, de dinheiro. Bom, e qual foi o nosso segundo desafio? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas no final do ano passado foi criada uma lei que ficou conhecida como Lei dos Grandes Geradores. E o que essa lei disse? Lei aqui de Brasília, tá? Só vale aqui. Que cada estabelecimento comercial que gera, em média, mais que 120 litros de resíduos indiferenciados por dia, e o que a lei entende como resíduo indiferenciado? Rejeito, que é papel, material de banheiro, resíduo orgânico e vidro, ela é obrigada a gerenciar todo o gerenciamento dos resíduos. Ela é obrigada a fazer isso. E o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ela precisa contratar uma empresa para coletar esse resíduo dela, porque o governo vai deixar de coletar o resíduo das pessoas, já está deixando. Então, essas empresas que geravam mais de 120 litros, que geram mais de 120 litros, são obrigadas a se tornar grandes geradores e tem que fazer todo um rito. Bom, pouco tempo antes, eu e mais um sócio, a gente tinha criado essa empresa, a Engaia Engenharia. E assim como todas as outras empresas da área, a gente começou a fazer esses planos de gerenciamento de resíduos sólidos para essas benditas empresas. E a gente sempre soube que o correto era a pessoa enviar o seu resíduo para o aterro sanitário, digamos assim. Mas quando a gente começou, nem aterro sanitário tinha ainda em Brasília, tinha lixão. Então a gente fazia o plano de gerenciamento de resíduos sólidos bonitinho, falava como é que a pessoa tinha que separar o resíduo dela, mas no final a gente tinha que indicar uma empresa que pegava esse resíduo da pessoa e levava para o lixão. E depois levava para o aterro sanitário. Bom, a gente sabia que isso não estava certo. A gente sabia fazer a coisa certa, a gente tinha espaço, porque a gente tem uma propriedade rural que a gente poderia utilizar para fazer compostagem. E a gente pensou, a gente vai ficar esperando o governo tomar uma atitude e começar a dar o tratamento correto para os resíduos, principalmente para o resíduo orgânico. Por que a gente não faz? A gente não sabe fazer, a gente não quer fazer, começar um negócio diferente, um negócio mais social, a gente sempre foi uma vontade nossa. E, bom, foi aí que a gente teve a grande ideia. Bom, isso aqui é para exemplificar que as empresas que a gente tinha que indicar pegavam resíduo orgânico e levavam para o aterro sanitário, o que não é o correto. E foi aí que a gente criou a Engaia Compostagem, para resolver esse problema. Eu vou passar um videozinho que vai explicar um pouquinho do que é a Engaia Compostagem para vocês. Deixa eu voltar. Acho que está sem áudio. Você sabia que em Brasília, cada pessoa gera em média 1,6 kg de resíduo por dia? E que aproximadamente 60% desse lixo é composto por resíduo orgânico. E o que isso significa? Que todos os dias milhares de toneladas de lixo orgânico são encaminhados para aterros sanitários e lixões, causando impactos negativos no solo, ar e água. E deveria ser assim? Não! Pouca gente sabe, mas o resíduo orgânico pode ser tratado por meio de compostagem. O que era lixo se torna o melhor adubo que existe, o composto orgânico. Vamos juntos construir um mundo melhor? Com os planos da Engaia Compostagem, você receberá um recipiente especial para armazenar seu resíduo orgânico e outro para o óleo usado. Nós ficamos responsáveis por coletar os recipientes na sua casa e fazer toda a mágica acontecer. O resíduo orgânico vira adubo e o óleo, biodiesel e sabão. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, você ganhará recompensas mensais, como mudinhas de hortaliças orgânicas, adubo, quadrinhos temáticos e outras surpresas. E para melhorar, você recebe relatórios mensais para visualizar os impactos positivos gerados pela sua ação. Não importa onde esteja, temos a solução ideal para você, sua família, condomínio, estabelecimento comercial ou evento. Fale com a gente! Bom, esse é um vídeo institucional que ficou pronto poucas horas antes do evento. A versão preliminar não está pronto ainda, mas a gente quis mostrar para vocês em primeira mão. Bom, e nossa solução nada mais é do que isso. A gente coleta o resíduo orgânico na sua casa, no seu restaurante, no seu evento.
o resíduo orgânico e o óleo usado, a gente leva para o nosso pátio de compostagem, o resíduo a gente transforma em adubo e o óleo usado a gente transforma em sabão e biodiesel. Futuramente, quando a gente começar a ter escala, a gente vai começar a transformar esse óleo em biodiesel, porque a gente quer alimentar todas as nossas máquinas, os nossos veículos com o próprio óleo que a gente coleta. Bom, e assim a gente fecha o ciclo, e aquela imagenzinha lá atrás, que antes a gente tinha que enviar os resíduos para o aterro sanitário ou para o lixão, deixa de existir. Agora a gente faz a coisa certa. Bom, atualmente nós trabalhamos com 2 tipos de planos, né? Os planos familiares e os planos empresariais. As diferenças entre eles é que o plano familiar, por exemplo, é uma taxa mensal. Você contrata como se fosse uma assinatura mensal. Todo mês, nós vamos na sua casa e vamos realizar a coleta. Nos planos empresariais, o valor é por quilo, depende da localidade, depende da localização do seu empreendimento, depende se nós já temos clientes próximos. Depende se a periodicidade de coleta, se a gente vai precisar coletar todo dia, só uma vez na semana. Planos familiares, nós temos 2 tipos de coleta, né? Semanal ou quinzenal. Eu vou explicar mais para frente a diferença entre elas, porque optar por uma ou pela outra. Planos empresariais, como o Vitor falou, coleta personalizada, depende da geração de resíduo desse estabelecimento. Os planos familiares, a recompensa é mensal, como vocês ouviram no vídeo, vocês podem escolher de acordo com algumas recompensas que a gente liberar no mês, e os planos empresariais, a recompensa é personalizada. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo deles. Aqui está o nosso kit familiar, esse é o nosso kit básico. Aquele recipiente é o recipiente de colocar o resíduo orgânico. Esse recipiente do meio é um recipiente especial, que foi uma alternativa que nós utilizamos para poder compostar carne, ossos e alimentos cozidos. Geralmente, quando vocês colocam dentro, já nesse recipiente de resíduo orgânico, no maior, ele pode atrair vetores, pode gerar mau cheiro e fica desagradável. Então... Como a gente só coleta uma vez na semana, a cada 15 dias, se você colocar esse resíduo cozido, carne, ossos no baldinho, ele entra em degradação mais rápido. Então, depois de uma semana, 15 dias, ele pode começar a liberar um mau cheiro, atrair uns vetorizinhos. Aí, o recipiente especial foi a alternativa. Então, assim, a gente orienta para quem quiser compostar esses alimentos, colocar nesse recipiente especial, colocar no congelador e no dia que a gente for passar na casa para fazer a coleta, colocar no baldinho, dentro do saco compostável. E esse aqui é o recipiente para coletar o óleo. E esse aqui é o manual que nós falamos o que pode e o que não pode colocar dentro do baldinho. Algumas coisas assim a gente nem imagina que pode compostar, e pode, por exemplo, pelo de animal, inseto morto, tudo isso é compostável. Então, a gente escreve tudo, faz uma descrição explicando com bastante detalhe o que pode e o que não pode. E também nós fazemos nós damos um relatório mensal explicando o benefício de ter realizado a compostagem, o quanto que você contribuiu para o meio ambiente. Esses baldinhos, na próxima imagem vai dar para ver, mas eles vêm forrados também com um saco, que é um saco compostável, feito de amido. Então, quando a gente vai fazer a coleta, a gente não coleta o baldinho é seu, a gente coleta só o saquinho. E aqui nós temos alguns exemplos de baldinhos decorados, né? A gente não acredita que o nosso baldinho é uma lixeira. Nosso baldinho é um objeto para você ter orgulho, para você mostrar na sua casa, fazer uma propaganda para os seus amigos, combinar com a sua cozinha. Então, assim, a gente decora de várias formas também. Assim, acreditamos que não é uma lixeira para ficar escondido, é algo que se pode mostrar. E, como eu falei anteriormente, quem escolhe a recompensa é você. Nós temos algumas opções, né? Por exemplo, quadrinhos temáticos, alimentos orgânicos, mudinhas orgânicas, sabão e detergente e o adubo. Aqui, por exemplo, nessa foto, nós temos o sabão que nós realizamos com óleo, nós confeccionamos com óleo que foi coletado, e você pode acrescentar vários subprodutos. Esse, por exemplo, que está mais verdinho, nós fizemos com folha de mamão. Então, ele ficou bem bom, assim, pode usar para lavar a louça, lavar a roupa, lavar o chão.
Ele também, apesar de usar a soda, assim, ele tem o tempo de maturação, então é bem tranquilo para utilizar, não tem nenhum risco. A foto do meio é um adubo, nosso primeiro adubo, nós conseguimos produzir agora. Ali tem uma opção de mudinho, né, ou de quadrinho. Nesta casa estamos semeando mudanças. Tem várias opções de quadrinho. Essa aqui, por exemplo, é Keep Calm and Recycle. E aqui nós temos as opções de mudas. Nós temos diversas opções de mudas, depende do mês, mas os nossos clientes assim gostam muito de uma chamada cappuccino, não sei se vocês conhecem, ela dá uma flor que fica bem gostosa em salada. Então, assim, a gente também temos as tradicionais, mas a gente opta também por dar a opção de mudas diferentes, de opções diferentes, para as pessoas assim que realmente gostam dessa parte de horta poderem cultivar. Aí é importante dizer que tudo isso a gente produz lá no nosso espaço. Então, todas as mudas, alimentos orgânicos, a gente produz. Aqui nós temos o exemplo dos grandes geradores, né, diferente dos planos familiares. Nós disponibilizamos bombonas nos estabelecimentos, né, são bombonas de 40 e 60 litros. Né, essa daqui é de 40, essa dali é de 60. E nós disponibilizamos essas bombonas no estabelecimento sem saco compostável, são só as bombonas. Nós realizamos o treinamento com os funcionários, porque a gente acredita que não adianta você só ter aquilo ali, né? Tem que ensinar, tem que ter educação ambiental. Se as pessoas não entenderem o verdadeiro propósito de estar acontecendo aquela separação, ela não vai ocorrer da forma certa. E a gente precisa, para ter o melhor composto, de uma separação bem feita. A gente precisa do resíduo orgânico puro, né, sem contaminação. E aqui nós damos quadrinhos para os nossos clientes, né, são quadrinhos selo verde, eles colocam nas paredes dos estabelecimentos, né, mostrando que eles realmente se preocupam com o ambiente, que eles adotam práticas sustentáveis. E aqui é um exemplo de recompensa personalizada que eu falei anteriormente. Essa aqui é de um restaurante na Asa Norte, aqui, chamado Vegancy, não sei se vocês conhecem, restaurante vegano. Nós colocamos mudinhas nas mesas para os clientes retirarem e irem comendo fresca. Por exemplo, manjericão, coentro, e aí vai comendo e vai tirando dali mesmo. Como a Tainá falou, os grandes geradores também recebem relatórios mensais. Então, todo mês, ele vai receber um relatório mostrando a quantidade de resíduo que ela gerou e o impacto positivo disso no meio ambiente. E com o passar do mês, ela vai ter um histórico, se ela está aumentando a geração de resíduos, se está diminuindo. O que a gente vem observando é que eles passaram a diminuir a geração de resíduo. Então, assim, por mais que a gente cobre por fazer essa coleta, acaba que eles tiveram um benefício até econômico, porque eles viram que estavam desperdiçando muito alimento e passaram a proceder de uma forma diferente. Então, a tendência é que, ao passar dos meses, a geração vá diminuindo. Assim, todos os nossos clientes diminuíram a geração de resíduo orgânico, todos. Bom, a gente já participou de alguns eventos. Nós somos uma empresa jovem, a gente tem pouco mais de 2 meses de vida, assim, tem 2 meses e uns 5 dias. E nesse tempo a gente já conseguiu participar de alguns eventos e estamos participando de outros. A gente participou do Chef nos Eixos. Chef nos Eixos, não sei se vocês conhecem, mas é o maior evento gastronômico de rua de Brasília. E nessa edição, que se não me engano foi a 7ª ou 8ª edição, foi a primeira vez que foi um evento totalmente sustentável. Então, todo o resíduo dele foi encaminhado para tratamento de forma correta. A gente fez uma parceria com uma cooperativa que ficou responsável pela parte reciclável e a gente ficou responsável pela parte orgânica. E tudo era compostável, as embalagens eram compostáveis, não tinha copo, eram ecocopos. Bom, a gente participou do Cidades Lixo Zero, que foi um congresso bem grande, que teve umas 2 semanas atrás aqui em Brasília, um congresso internacional. Então, a gente estava lá também. Simultaneamente a esse evento, hoje a gente está participando do primeiro workshop de cidadania ambiental do Banco do Brasil, em parceria com o próprio Banco do Brasil e com a WWF. A gente está participando do Na Praia, então nós seremos os responsáveis por coletar os resíduos orgânicos do Na Praia. Não sei se todo mundo aqui conhece, aquela festa bem grande que dura mais de 2 meses aí. Começa hoje, inclusive. Estamos hoje aqui na Campus Party. Mais 12h30 a gente vai estar no Hackathon ali de resíduos. E o nosso próximo evento é daqui 2 semanas também, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental, que vai acontecer em Palmas, a gente vai estar lá presente também. E esse foi um pouquinho dos eventos que a gente já participou. Bom, saímos um pouquinho no DFTV, passa aí.
Esse foi no Chefes nos Eixos. A primeira edição do evento esse ano teve uma preocupação ecológica. A utilização de copos retornáveis, meu copo eco, a compostagem de todos os resíduos orgânicos, a substituição dos descartáveis por descartáveis que pudessem ser reciclados ou então compostados, esperar um ambiente melhor para o futuro, com certeza. Então, 2 meses já aparecemos um pouquinho na Globo aí. E aqui foi um vídeo produzido no Chefes nos Eixos, que mostra um pouco. O vídeo vai passando e eu vou explicando um pouco para vocês de como foi a experiência no Chefes nos Eixos. Bom, vocês devem imaginar um pouco da dificuldade que foi construir esse evento, porque é um evento de rua, então é um evento aberto, qualquer pessoa pode chegar lá e participar. Então, para você controlar a geração de resíduos era muito difícil, e a gente se propôs a ser lixo zero, ou seja, não gerar nada de resíduo durante o evento. Então, junto com a EPM, que é uma consultoria especializada em sustentabilidade para grandes eventos, a gente conseguiu desenvolver toda uma logística que propiciasse essa reciclagem, esse reaproveitamento dos resíduos. Então, tinham várias centrais para coletar esse resíduo, tinham garçons, literalmente, tinham pessoas com bandeja, assim, recolhendo seu resíduo. Então, era bem invasivo, assim, você estava com o resíduo na mão, vinha um garçom com uma bandeja e falava, coloca seu resíduo aqui. É porque o objetivo era chocar mesmo, assim, o objetivo deles com esse evento era realmente mostrar, olha, você não vai descartar errado o seu resíduo, então o garçom foi meio para chamar a atenção mesmo. E além disso, tinha uma central de triagem dentro do próprio evento, então vai mostrar um pouco mais para frente aí, mas pode até aumentar um pouquinho o som para ter a musiquinha, por favor. E todo o resíduo coletado ia para essa central de triagem e tinha os catadores lá separando o que era resíduo orgânico, o que era reciclável. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Essas embalagens são compostáveis, que vocês estão vendo, tá? Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender. Inclusive, esse evento recebeu a certificação Lixo Zero no congresso que a gente participou, que o Vitor mencionou que foi há 2 semanas atrás. Assim, eles, na praia, diversos eventos. Essa embalagem é compostável, tudo compostável. Graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Não temos tempo, 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 não temos tempo. É a estação de triagem que eu falei. Não temos tempo pra depois. A vida passa e o que ficou não volta mais. Essa é a graça de poder se arrepender. Bom, nesse evento a gente coletou aproximadamente 1 tonelada e 200 quilos de resíduo. Passa só umas animações. Pode passando. Pode passar. Só umas animaçõezinhas mostrando de alguns clientes. Isso é no nosso pátio de compostagem, então aqui estão nossas leiras. Ali a gente colocando os resíduos. Pode passar. Bom, aqui as frutas parecem boas, né, assim, mas não estão, na verdade, né? A gente orienta os nossos clientes, né, assim, para realmente descartar o que for descartável. Então, quando nós postamos isso nas redes sociais, algumas pessoas falaram, gente, mas parece tão boa, vocês vão compostar. Realmente não estavam boas para consumo, e aí, por isso que a gente compostou. Bom, como eu falei, a gente tem 2 meses de história. E nesse tempo a gente já coletou 25 toneladas de resíduo orgânico, a gente coletou 335 litros de óleo usado, e o impacto positivo disso no meio ambiente foi que a gente já deixou de emitir mais de 19 toneladas com a compostagem, só com a compostagem.
Bom, e como tudo tem um custo, né? Um custo para investimento, para, né, retorno. Com menos de R$2 por dia, você contribui para a preservação do meio ambiente e ainda recebe uma recompensa mensal, como foi dito anteriormente. Né? Aqui são um pouco dos nossos planos, né? Nós, assim, recomendamos, por exemplo, o plano quinzenal para residências de uma, duas pessoas, residências que geram pouco resíduo. Plano semanal, residências de até 4 pessoas, né? E o Big Family para famílias grandes. A diferença é que o quinzenal recebe o kit, como aquele que eu mostrei na foto, e a gente coleta de 15 em 15 dias. O semanal recebe o kit, a gente coleta semanalmente. E o Big Family recebe uma bombona, né? Para ter uma capacidade maior de coletar os resíduos. E aqui a gente é possível observar, né, que se você faz assinatura de 1 mês, ela sai mais cara do que fazer de 3 meses, 6 meses e 1 ano. E temos também os planos coletivos, assim, ainda não estamos atendendo em toda a região do Distrito Federal, mas é uma pretensão, né, a gente quer, mas temos algumas alternativas. Por exemplo, hoje mesmo uma senhora veio conversar comigo porque ela queria muito implantar no condomínio dela, que é lá no Colorado, só que a gente não recolhe lá ainda. Então, eu dei a sugestão para ela, conversa com seus vizinhos, se pelo menos 3 pessoas quiserem, a gente consegue ir para lá e fazer esses planos coletivos. E o interessante também dos planos coletivos é que a gente consegue, por exemplo, fazer uma horta no seu condomínio, sabe? Então, coisas que vão ser para o bem comum. Também. Oi? As recompensas podem ser coletivas. As recompensas podem ser coletivas. Nesse caso, uma horta a gente pode dar muda para todo mundo, né? Para plantar na horta, adubo, enfim. Como toda startup, nós temos objetivos bem ousados, né? Nós fizemos um planejamento estratégico recentemente, utilizando o OKR, que é um planejamento estratégico de curto e médio prazo. E nossa meta até o final de 2018 é ter 300 clientes familiares, 35 clientes comerciais e participar pelo menos de um evento por mês. Quando nós temos 2 meses, a gente já participou de vários eventos, né, como vocês viram. Então, assim, são metas ousadas, a gente sabe, mas a gente acredita que é bem possível fazer isso em 6 meses. Bom, a gente tem algumas outras metas que até o final do ano, que é criar uma loja online. E nessa loja online a gente vai vender nossas recompensas também, que são os quadrinhos temáticos, a gente vai vender adubo. Hoje a gente já vende adubo, mas assim, em escala maior. A gente quer vender em escalas menores também. A gente quer vender o sabão que a gente produz. A gente quer vender minhocários ou composteiras domésticas para quem quer produzir seu composto em casa, quer reciclar seu resíduo em casa. Vender sacolinhas compostáveis e vender as mudinhas orgânicas. Bom, a gente também quer iniciar uma coleta de bicicleta, porque a gente quer deixar de emitir gás também com o transporte. Então, a gente quer começar a fazer esse transporte, essa coleta para os planos familiares de bicicleta. Para os planos empresariais, infelizmente, não tem como, porque a quantidade de resíduo é muito grande, então só de caminhão mesmo. A gente quer desenvolver um aplicativo, a gente já está estudando, já está começando a planejar ele. E através desse aplicativo você vai poder assinar planos, você vai poder acompanhar as coletas. Então, no dia marcado da sua coleta, você vai poder saber onde a pessoa que vai coletar o seu resíduo está para você acompanhar. Você vai poder escolher suas recompensas, porque como a Tainá falou, todo mês a gente te dá umas 5 opções, 4, 5 opções de recompensa. Então, você vai poder escolher ela pelo aplicativo, você vai poder visualizar e acompanhar o histórico da sua geração. E lá também vai ter a lojinha online, que você vai poder comprar algumas coisas. Vai ter um FAQ para você matar suas dúvidas e também poder entrar em contato com a gente. Tudo isso por meio de um aplicativo. A intenção é reunir tudo que a gente faz no aplicativo. Bom, e a gente também quer desenvolver um sistema de pagamento próprio. Atualmente a gente opera com PagSeguro, mas a gente quer desenvolver um sistema nosso para ser mais personalizável e a gente ter mais autonomia. Bom, aqui a gente está deixando uma frase, porque a gente realmente acredita nisso, que a mudança que a gente quer ver no mundo depende de cada um de nós. Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue fazer muita coisa. E eu gostaria, para finalizar, de compartilhar uma história rapidinho com vocês, que logo quando a gente começou a coletar resíduo, eu que ia coletar nos estabelecimentos comerciais, e teve a segunda vez que eu fui coletar num restaurante que a gente pegou, no nosso primeiro cliente, estava lá embaixo, são dois pavimentos, e a coleta de resíduo era embaixo.
E eu cheguei lá e os funcionários gritaram, o pessoal do lixo chegou, o menino do lixo chegou para recolher seu lixo. Eu falei, porra, menino do lixo é sacanagem. Mas, enfim, falei, pô, sim, sou menino do lixo, não tem problema, e me orgulhei daquilo, achei super legal. Cheguei em casa, contei pra minha mãe, contei pra minha família, pros meus amigos, e todo mundo começou a me chamar de menino do lixo. Então, esse é o sonho do menino do lixo, esse é o sonho da menina do lixo, nós somos os meninos do lixo, e a gente quer compartilhar isso com vocês, porque ele só se torna possível se vocês ajudarem. Então, muito obrigado. Obrigada. Dá tempo de pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida? 10 minutos? Ou 10 perguntas? Eu queria saber como é que foi o processo. Fala só o seu nome, por favor. Meu nome é Lara. O que você faz pra gente conhecer? Eu queria saber como é que foi o processo que vocês utilizaram para construir a ideia de negócio. Quanto tempo vocês demoraram para constituir a ideia de negócio, quantos sócios vocês são e o que vocês precisaram para começar a rodar mesmo, antes de rodar. Essa história é até um pouco curiosa, porque, assim, como eu te falei, a gente tinha outra empresa, eu e um sócio, a gente tinha a H Engenharia, e a gente fazia plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Só que a gente sabia que isso não era correto e a gente já tinha vontade. Pô, a gente poderia desenvolver, começar a mexer com compostagem, e ao invés de falar para ele encaminhar o resíduo para o aterro sanitário, ele encaminhar para a compostagem. E a gente ficou com aquilo na cabeça, só que a gente não parou para planejar direitinho. E chegou num bendito cliente, eu sou mais doido assim da empresa, e eu fui sozinho para essa reunião, meu sócio cometeu essa besteira. E eu falei pro cara, olha, então, expliquei para ele como é que funcionava, para onde que o resíduo dele tinha que ir. Falei, olha, a gente tem uma alternativa, a gente pode fazer compostagem do seu resíduo, e a gente faz, mas a gente não fazia. Você topa? Aí ele falou, topo. Isso era quinta-feira, ele falou, pode começar a coletar meu resíduo na segunda. Aí eu falei, fudeu. Então eu falei, não, na segunda não dá, mas me dá uma semana. Então em uma semana eu fui, conversei com meu sócio, ele falou, porra, você é louco, mas se você quer, eu tô junto, a gente começou isso junto, vamos, tô contigo. A gente chamou mais a Tainá e outro colega para fazer parte da empresa, então foi aí que eles entraram, e aí que a gente começou a desenvolver toda a ideia do projeto. Então em uma semana e meia a gente estava coletando já, demoramos mais uma 2 semanas para estruturar o pátio, porque tem todo um processo, tem que fazer impermeabilização do solo, criar uma estrutura para coletar efluente. Então a gente, em questão de uma semana e meia, 2 semanas, a gente já estava com isso tudo ok para começar, e foi, começamos. Então, várias pessoas assim perguntam, assim, mas como começar, né, uma coisa social, né? Como que vocês têm essa ideia, né? Assim, eu acredito que a primeira coisa é ter empatia, né? Quando você identifica um problema e você vê, sabe, você se sente pertencente daquilo, você quer resolver. Não adianta, assim, por exemplo, não adianta você querer resolver uma violência numa favela se você nunca foi nessa favela, sabe? Então, acho que o negócio é realmente vivenciar aquilo, sabe? Se entregar mesmo e ter um propósito. Quando tem um propósito, as coisas acontecem, fluem, né? Tipo, cara, tem 2 meses, é muito pouco, mas realmente a gente faz com muito, muito, muito amor e as coisas acontecem. E assim, não tem por que não fazer, né? A gente sabia fazer isso, a gente estudou, a gente passou 5 anos da graduação aprendendo sobre isso, a gente tinha todas as ferramentas, por que não? Meu nome é Letícia e eu queria saber quanto tempo vocês estão levando para conseguir o composto final. E se vocês usam algum método de aceleração de compostagem, como os micro-organismos eficientes? Sim. Luísa? Letícia. Letícia. Então, bom, como a gente, não sei se você viu, mas o nosso primeiro composto ficou pronto tem pouco menos de tem uns 3 dias que a gente obteve o nosso primeiro composto. Então, a gente conseguiu obter ele em pouco mais de 2 meses, porque, como eu falei, a gente lançou a empresa tem 2 meses, mas com esse outro cliente a gente começou a coletar dele umas 3 semanas antes. Então, em questão de 3 meses, a gente conseguiu obter nosso primeiro composto. A tecnologia que a gente usa, o sistema que a gente usa, são leiras estáticas, sem aeração forçada. Então, ela tem um revolvimento manual, periodicamente, mas não constante. E a gente utilizou, sim, um inóculo de micro-organismos efetivos que a gente mesmo desenvolveu. Então, tem um tempo já que eu pesquisava sobre isso, tanto sobre compostagem como gestão anaeróbia. Então, já tinha desenvolvido um inóculo e a gente está utilizando ele até então. Matei? Dúvida? Oi, tudo bem? Eu sou o Carlos. Tá dando para ouvir? Tá, né? Parabéns pela empresa. E sobre a minha pergunta, eu cheguei mais ou menos no final, então se vocês já tiverem falado, me desculpem. Mas
vocês estão no início, precisando crescer, estruturar, bacana, muito bom. Mas como que vocês pensam em chegar em outros públicos que não têm condições de pagar um plano como esses? Que é um plano que, por enquanto, atende a um cliente que está ali na sua classe média. Como vocês pensam em chegar nos demais? Então, a gente tem perfeita consciência que o público que a gente atinge, querendo ou não, é um público de alta renda, que vai pagar para você coletar o resíduo dele. E a gente tem algumas alternativas que a gente já está pensando. Uma delas seria pontos de entrega voluntários. Então a gente vai criar pontos de entrega, então ao invés de você pagar R$50 por mês, você vai poder pagar 20, 25 e levar seu resíduo até lá. Então a nossa ideia é espalhar pontos de coleta por Brasília e fazer as coletas, para ficar mais acessível. Mas complemento. Então, também a gente se preocupa muito, como eu falei, com a questão da educação ambiental, né? Assim, não faz sentido ter todo um modelo, todo um negócio, se ele não, sabe, se ninguém realmente entende o porquê disso. E a gente acredita que, principalmente, assim, as pessoas mais carentes não têm muito conhecimento sobre isso, não têm muita informação. Então, a gente procura sempre participar também de ações. Por exemplo, sábado nós vamos participar de uma ação que é mais voltado para o público carente, lá no Sol Nascente. Então, nós vamos dar uma oficina de compostagem, nós vamos ensinar a questão da separação dos resíduos e também como é que cria a horta, como cuidar da horta. Então, assim, por enquanto, essas são as alternativas que a gente vem fazendo. E assim, como todo negócio, ele precisa de uma sustentabilidade financeira também. Então não dá pra gente ser uma ONG, mas é um negócio de escala. Então quanto mais gente participar, se todo mundo sair daqui e assinar nosso plano, com certeza a gente vai conseguir, vai ficar mais barato para todo mundo e a gente vai conseguir atingir mais pessoas. Tudo bom? Boa tarde. Eu me chamo Mariana. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é em relação ao que vocês produzem, né? No caso, a terra em si. Tem gente que recebe ela de volta, né, como recompensa, vamos dizer, e o restante, vamos dizer, eu moro num apartamento, então não teria como eu ter uma horta em casa. Aí vocês pegariam o que vocês produziram e tudo e venderiam nessa lojinha que vocês estão pensando, é isso? Também, a gente vai fazer das duas formas. A gente vende tanto a granel para produtores orgânicos e a gente também quer incentivar essa agricultura orgânica. Então a gente está num polo, nosso parque de compostagem fica em Braslândia, que é circundado de chácaras que produzem alimento, e a gente quer estimular a produção de orgânico também. Então a gente vai fornecer a um preço subsidiado para esses agricultores orgânicos justamente para fomentar essa produção também e criar todo um mercado que vai precisar, que vai depender do nosso adubo. Ok. E em relação ao gás que é gerado, no caso, vocês já têm alguma ideia de utilizar esse gás, voltar para vocês mesmos, para geração de energia? Não tem gás, não é gerado gás. Não. Não tem nenhum? Gera gás quando entra em anaerobiose. Anaerobiose é o quê? É a decomposição com a ausência de oxigênio. Então, se o processo entrar em anaerobiose, ficar com a ausência de oxigênio, é porque tem alguma coisa errada na compostagem. Aí ele vai produzir metano, vai gerar mau cheiro. Mas a compostagem, se bem controlada, não gera gás, não gera chorume, não gera mau cheiro, não tem problema nenhum. É um processo aberto? Oi? É um processo aberto? É um processo aberto. Tá. Depende de oxigênio. É um processo termofílico também, ele chega a altas temperaturas, então mata todos os patógenos, passa de 70 graus. Entendi. Obrigada. Ele gera o biofertilizante, entendeu? O líquido que a gente vê do chorume, o que gera é o biofertilizante. É diferente do chorume, porque o chorume é completamente contaminado, e esse biofertilizante também, ele pode ser utilizado para, como adubo também, entendeu? Tem uma diferença. Acabou. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, boa tarde para vocês. Até logo. Nos sigam no Instagram. A gente ainda não tem Facebook, estaremos lançando em breve, mas a gente tem site, tem Instagram, então nos sigam lá, por favor. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente.